Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre história militar geral e vamos dar uma olhada agora nas guerras napoleônicas, iniciando assim as guerras do século XIX. Vamos ver primeiro os antecedentes, né? A Revolução Francesa foi muito importante para esse processo, evidentemente. A Revolução foi fruto das ideias iluministas e proclamou uma república na França, contrariando vários interesses das monarquias europeias. Então, as monarquias europeias enfrentaram a França e a França realmente ela se transformou num caos, né? Na medida em que teve que enfrentar resistências externas e resistências internas, uma desunião, um caos, com milhares de pessoas indo para a guilhotina e problemas sociais diversos. Então, os primeiros anos após a Revolução Francesa foram bastante difíceis para o país. Né? E surgiu a figura do Napoleão. Napoleão surgiu como um grande político, né, que ascendeu ao cargo de cônsul e depois de primeiro cônsul, o que significa algo parecido com um primeiro-ministro, né? E com várias ideias fez uns ótimos governos e ainda novo ele acabou tomando poder e derrubando o poder revolucionário se protagonizou como um grande ícone do resgate do orgulho francês podendo reorganizar e acabou reiniciando um novo império sob sua tutela. Aproveitando-se de sua liderança, né, Napoleão resolveu implementar suas ideias de efetivamente construir um império sob a tutela da França em toda a Europa. Né? Na verdade, a ideia era inicialmente enfrentar a hegemonia inglesa, né, que realmente tinha uma preponderância comercial e industrial e subjugava, né, impunha suas ideias, em particular sobre a burguesia. Né? Então, Napoleão ele resgatou uma ideia de nação em armas e foi pela primeira vez, ele foi o iniciador desse processo de guerra total, de todo o Estado envolvido em função da guerra, evocando o patriotismo, o nacionalismo. Então, ele conseguiu estabelecer um exército de 750 mil homens, o que era impressionante na época, motivado com ardor cívico, patriotismo, e isso foi fundamental para suas primeiras vitórias. Ele começou então incorporando os reinos suíços, né, enfrentando a Inglaterra, várias coalizões, já desde antes da assunção de Napoleão, na verdade, as coalizões de vários países aí tentaram enfrentar a França, né, mas com Napoleão essas coalizões ganharam mais vulto porque realmente ele começou a ampliar os poderes franceses e a afrontar os interesses diversos. Né? Incorporou reinos suíços, batavos, italianos, depois prussianos, germânicos, foram batalhas fenomenais aqui que não vem ao caso a gente descrever cada uma delas. Né? Acabou seguido na Suécia, Polônia, determinou o bloqueio continental, dizendo que nenhum país podia comerciar com a Inglaterra. Importante para nós aqui, invadiu a Península Ibérica, tudo isso em bem poucos anos, em menos de uma década. E em 1810, rompeu, foi, a Rússia rompeu o bloqueio comercial, porque estava prejudicando os interesses russos, e também foi invadida pelo exército napoleônico. Na verdade, Napoleão venceu todas as batalhas contra a Rússia. Ele foi entrando e enfrentando exércitos e derrotando e chegou até Moscou, mas a política de terra arrasada dos russos, né, não deixava nada para o suprimento do exército napoleônico, e as cadeias de suprimento muito grandes, e o general Inverno acabou derrotando Napoleão, e ele teve que voltar, e foi uma grande inflexão nas suas vitórias anteriores. Né? Então, acabou que em 1814, Paris foi invadida, com tamanho retrocesso, né, e Napoleão teve que se refugiar na ilha de Elba. Depois ele ainda voltou, ocupou Paris e tal, mas foi feita uma sétima colisão e na Batalha do Waterloo decidiu realmente a derrota napoleônica.
Então, para você tentar entender a arte da guerra de Napoleão, não é muito fácil. Napoleão dizia que a guerra não pode ser aprendida estudando grandes capitães, é na experiência individual. A guerra é simples. Você precisa ter perspicácia, você precisa saber o que tem que fazer na hora correta. Tá? Então, essa dificuldade está só em fazer o certo na hora certa. Parece simples, né? Mas, pô, fica difícil você. Só grandes generais que vão ter essa capacidade, né? Então, você não pode. Para ele, não existe exatamente. É difícil você entender um sistema de guerra napoleônico. Tá? Você pode entender surpresa, velocidade, informação, é, grandes efetivos, a capacidade de rapidez do uso da sua artilharia, tudo isso nada de novo. Né? Preocupação muito grande com a logística, com linha de operações, realmente nada de novo. A partir de determinado momento, a ação psicológica dele também foi muito forte, na medida em que ele ganhou relevância e fama, né? As pessoas tinham medo de guerrear contra Napoleão. Agora, você analisando isso aí friamente, você não vê nada de muito novo, não, né? Nada de muito diferente. O que se vê é realmente a genialidade de um indivíduo que conseguia usar essas estratégias com maestria. Então, ele usava também sua liderança, uma grande capacidade de liderança, ele proporcionava exemplos de bravura, ia à frente, né? E aí ele criava lealdades, devoções, né? E fazia ludibriar o inimigo, ora achando que estava mais fortalecido, ora mais enfraquecido. Então, a estratégia da informação e a da surpresa estão presentes nas manobras napoleônicas com muita intensidade, e ele se adequava às circunstâncias. Então você coloca aqui, quando o inimigo tiver reunido, ele faz manobras sobre a sua retaguarda, fazendo com que o inimigo tenha que batalhar numa frente invertida. Tá? Também pode fazer manobra em posição central contra um golpe ofensivo marcante no ponto decisivo. Né? Então, também sempre coroava com perseguição estratégica. Nada de muito novo, tudo que quem é militar já está acostumado, quem é oficial do exército está acostumado com esse tipo de conceito, mas era isso, ele facilitava, achava fácil as coisas que pareciam ser difíceis. Né? Então, assim, reunião de comando de Napoleão. Ele analisava, fazia o estudo de situação, levantava alternativas, tá? Buscava informações, com as informações, ele tomava a iniciativa e visava a surpresa. Quando o adversário era dividido, ele impedia a reunião, buscando sempre, batendo separadamente. Se ele estava emassado, você ameaçava as linhas de comunicação e ia por trás. Então, não tinha um esquema único, ele seguia as circunstâncias de acordo com as circunstâncias. Ok? Então, para o Brasil, evidentemente, a principal repercussão foi a vinda da coroa portuguesa, né? O governo português todo transferiu isso para o Brasil, e isso foi fundamental para a nossa independência. Um aspecto pouco conhecido é que o Brasil, na verdade, ainda a colônia, né, o Império Português, invadiu a Guiana Francesa e ficou ocupando a Guiana Francesa por 9 anos. Quando se terminou as guerras napoleônicas, com os acordos de paz, a Guiana Francesa foi devolvida para a França. Bom, o que se pode tirar de conclusão de Napoleão? A capacidade de mobilização foi algo bastante importante, então ele revolucionou a guerra no sentido de todo o Estado ter que se envolver na guerra, com um serviço militar obrigatório, isso é uma coisa bastante interessante das guerras napoleônicas. E outra, por mais que você seja forte, você não consegue lutar contra vários inimigos indefinidamente. Tá? Talvez depois de algumas conquistas, uma ação diplomática mais eficiente, uma estratégia mais conservadora, ele pudesse angariar vitórias e ter resultados melhores ao final desse projeto todo. Tá? Então, só que as vitórias dele, sim, era uma idolatria. Né? A França idolatra Napoleão até hoje. Tá? Você vai na França, lá você vai ver monumentos em homenagem a Napoleão várias praças e museus. Né? Só que, no final de tudo, Napoleão acabou se tornando, deixando a França mais menor, né, com menor poder do que tinha no começo. Então isso é polêmico, né? Então tem gente que idolatra Napoleão, tem gente que odeia Napoleão, tem gente que acha que era um grande herói, tem gente que acha que era um grande carrasco.
e assim é a história, né? Ok, gente? Então, o que a gente tinha a ver sobre Napoleão está aí. Espero que tenha sido útil. Obrigado por ter ficado comigo até agora e um forte abraço.